Obrigado, amado. Tiago, capítulo 4, os versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Amém? Todos acharam? Aguarda aí, espera um pouquinho. Abre esse celular aí, vai. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco hoje sobre planejarmos o futuro. Estamos no meio de uma pandemia e eu tenho certeza que muitos de nós planejamos um ano de 2020 bem diferente do que nós estamos vivendo, né? Mas o Senhor está no controle sempre. Diz a palavra de Deus no versículo 13: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta hora, através da Tua palavra. Pai, que não seja eu, que seja o Teu Santo Espírito através de mim. Pai, que em nome de Jesus, vidas aqui sejam curadas, libertas, transformadas, salvas, Pai. Que em nome de Jesus, as vidas sejam tocadas, que estão assistindo à distância. Pai, em nome de Jesus, que toda a obra de Satanás contra nós, contra as nossas vidas, contra a nossa igreja, seja nesta hora totalmente cancelado no poder que há no nome de Jesus. E Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha ministrar os nossos corações. Que o Senhor encontre aqui mentes alertas, corações férteis para ouvir, obedecer e, Senhor Deus, fazer a Tua vontade. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e nós cremos. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Nosso Deus, Ele é muito bom. Amém? Glória a Deus. Dizem que o fracasso está em planejar o futuro erroneamente. Quando nós planejamos o futuro e não planejamos da forma correta, muitas vezes eu e você acabamos fracassando. Eu não sei sobre você, mas eu não quero fracassar. Eu não quero gastar o meu tempo planejando e depois isso não acontecer. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a vida de vocês. E com isso, Tiago nos ensina nessa passagem 3 erros frequentes que as pessoas fazem em planejar o futuro. E nós poderíamos aprender muito com o Tiago aqui hoje, para que nós possamos ter um futuro ainda melhor, para que nós possamos planejar melhor o nosso futuro. Se nós olharmos aqui os versículos que nós acabamos de ler, começando pelo versículo 13, nós vamos ver aí um cuidado que eu e você precisamos ter, um cuidado em que nós centralizamos o futuro. Eles disseram aqui: ouça agora, vocês que dizem, Tiago está dizendo, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tem problema em planejar? Não tem problema nenhum. Esse planejar os seus negócios, planejaram quando faria, quanto tempo investiria, planejaram o lugar onde iriam, eles planejaram o procedimento, planejaram os lucros. Só esqueceram de uma coisa: Deus. Só esqueceram do mais importante: eles não colocaram Deus nos seus planos. Planejaram todas as coisas sem Deus, sem perguntar se aquela era a vontade de Deus. A Bíblia não nos desencoraja a planejar, Ele quer que nós planejemos. Olha ali o tamanho da nossa agenda de 2020, né, que nós fizemos lá na parede. Mas na verdade, muitas daquelas coisas não temos tido a condição de cumpri-las por causa da pandemia. No entanto, Deus não desencoraja-nos a planejar. O fato é que nós precisamos acrescentar Deus em nossos planos. A palavra de Deus diz no Salmo 32, no versículo 8, diz assim: eu instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Você já imaginou nisso? Deus está dizendo: olha,
eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir, eu vou te aconselhar no caminho, eu vou cuidar de você. Para que isso aconteça, eu e você precisamos colocar Jesus, colocar Deus nos nossos planos. Não podemos simplesmente fazer um plano de qualquer forma. Temos que antes perguntar qual que é a vontade de Deus. Muitas pessoas perguntam para mim, pastor, como é que eu vou tomar essa decisão, aquela decisão? Eu falei, primeiro vamos buscar a vontade de Deus. Eu quero mudar, eu quero ir para outro lugar, eu quero mudar, eu quero montar uma empresa, eu quero mudar de empresa, eu quero ir para outra cidade. Essa é a vontade de Deus. Sabe, quando nós fazemos planos fora da vontade de Deus, a gente fica perambulando, andando pela vida afora, fazendo um monte de coisa que no final não deu em nada. Foi tempo perdido. É lógico que no meio do caminho Deus acaba nos abençoando e cuidando da gente, porque Deus é amoroso demais. Mas poderia ter sido muito melhor do que foi, se nós tivéssemos colocado Deus, nos nossos planos. A palavra de Deus em Isaías capítulo 30, versículo 21 diz, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que seja eu indo para a direita ou para a esquerda, onde eu estiver indo, uma voz, a voz de Deus, se eu coloquei Ele nos meus planos, vai dizer para mim, não é por aqui, Jeff, não é por ali. E Deus diz que Ele vai fazer isso por nós, se nós envolvermos Ele em nossos planos. Os jovens estão lá em cima e eles estão pensando, eu tenho uma vida toda para viver, é verdade. A Débora está lá junto, mas ela já gostou do jovem, fez assim, glória a Deus. Mas a verdade é que nós precisamos crer que Deus tem o melhor para nós. E que se nós colocarmos Deus em nossos planos e buscarmos Deus antes de tomarmos decisões, Ele vai falar qual caminho nós devemos tomar. Porque às vezes a gente começa a ir para a direita, às vezes a gente começa a ir para a esquerda, nada de política, viu, irmãos? Já tem gente aí já pensando em política aí. Nada disso. A gente começa a ir para um lado, começa a ir para o outro e começa a ficar sem rumo. Já aconteceu isso com vocês? Eu não sei qual que é o próximo passo. É hora de parar, dar um passo para trás e falar, Senhor, qual que é o próximo passo? Fala para mim agora, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. O próprio Jesus, quando ele estava na terra, ele prometeu algo para mim, para você, que ele diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então o próprio Espírito Santo que habita em nós, que somos lavados e remidos do sangue de Jesus, ele está nos ensinando e nos colocando no caminho da verdade, porque tem muitos caminhos mentirosos por aí. Tem muitos caminhos falsos. Não está me ouvindo? Você quer mais perto da minha boca, é isso? Mas a gente pode aumentar ali também. Não precisa aumentar, não? O pessoal está fazendo assim, ó. Aumenta o 7 lá um pouquinho, lá, Cláudio, para mim, por favor. Às vezes a bateria vai gastando e vai acabando. O 7, isso. Sem dar microfonia, Cláudio. Vamos ver se ainda está bom nisso. Romanos 8, Paulo diz assim no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somos filhos de Deus? Quem que vai nos guiar? O Espírito Santo. Não sou eu, não são os meus desejos, não são as minhas vontades. Então nós temos que tomar muito cuidado quando planejamos o nosso futuro, se o centro do nosso futuro é Cristo. É o Senhor, é para a glória dele. Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim, é isso mesmo que o Senhor quer da minha vida. O Senhor quer que eu mude, eu vou mudar. O Senhor não quer, eu não vou mudar. O Senhor quer que eu troque de empresa, eu vou trocar, mas o Senhor não quer, eu também não vou trocar. O Senhor quer que eu abra um negócio, eu vou abrir. O Senhor não quer, também não vou abrir. Não adianta a gente ficar forçando a barra. Nós temos uma mania, não sei vocês, mas eu e o Cláudio, que somos pastores, a gente tem uma mania meia feia. A gente faz as coisas e depois quer que Deus abençoe a gente. Ai, Senhor, agora vem aí, faz alguma coisa por mim, a coisa está dando errada. E quando a gente para, a maioria das vezes, Deus não faz parte daqueles planos. Eram planos humanos, eram planos carnais. Então nós precisamos centralizar o Senhor e deixar Ele orientar. Eu quero aquela voz me dizendo para onde ir. Eu quero ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Outro cuidado aqui que Tiago diz que nós devemos ter é quanto à presunção do futuro. A vida nossa, ela é um vapor, ele diz aqui, versículo 14 e 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã.
que é a sua vida. O que é a sua vida? Quem tem certeza que vai viver até a meia-noite hoje? Ninguém tem essa certeza. Eu não tenho, você não tem. Ninguém sabe se está aqui amanhã. A verdade é essa, né? E ele diz para nós aqui, vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. A neblina, numa noite assim onde está fria e está aquele orvalho, a gente está dirigindo, quando eu vou daqui para casa, e é na época do frio, eu sempre pego neblina ali na Edgar Zamboto, né, chegando em casa. Mas no outro dia de manhã ela já foi toda embora. Ela não está mais lá. Quando o sol sai, a neblina desaparece. E aí passa alguns dias, não tem neblina nenhuma, porque muda o clima. Então a nossa vida ela é muito rápida, ela passa muito rápida. E nós não podemos ter essa presunção de um futuro. Ele diz aqui, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isso e faremos isso ou aquilo, né? Se o Senhor quiser. Augusto Nicodemos, ele diz que precisa-se mais de fé para dizer, seja feita a vontade de Deus, do que eu determino, e é verdade. É muito fácil nós batermos os pés, eu determino em nome de Jesus, acontece agora, pá. É muito rápido e é fácil a gente fazer isso. O difícil é a gente falar e falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, e deixar Deus trabalhar de acordo com a vontade dele, ai. Porque às vezes ele tem que pegar o vaso, dar uma quebrada nele, moer ele, virar até pó para poder fazer o vaso de novo. Porque o vaso está rachado, né? E nós muitas vezes não queremos isso, nós não aceitamos isso, não é verdade? Não é bem o que nós queremos uma coisa mais rápida, uma coisa menos dolorosa, né? Uma coisa onde só eu viva bem e tudo aconteça para o meu bem e tudo mais. Nós precisamos ter cuidado com isso. A palavra de Deus diz em Provérbios 27, 21, não se gabe do dia de amanhã, pois vocês não sabem o que este ou aquele dia poderá trazer. Não tem jeito de amanhã. Amanhã nós vamos ter comprado um lote na avenida e ter construído a igreja para 1000 pessoas e a igreja vai ser assim, vai ser assado. Está gabando de quê? Você não sabe nem se está vivo amanhã. A gente pode planejar, pode querer isso, mas não pode gabar. Sabe aquelas pessoas que contam o que vai acontecer como se já aconteceu? Já fez o negócio? No meio dos vendedores, eu quando era vendedor, a gente chamava o vendedor bang, né? O vendedor que anda sempre com a pistola aqui, mas nunca tira para dar o tiro, né? Ele está sempre pronto para dar o tiro, mas nunca fecha aquele negócio. Mas ele conta como se o negócio tivesse feito. Eu vou vender essa casa, eu vou vender esse carro, eu vou comprar aquilo, eu vou não sei o quê, mas nunca completa, nunca acontece aquilo. É um sonho, é uma probabilidade, ainda não fechou, mas ele já começa a gastar o dinheiro como se tivesse. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque o tempo é passageiro e nós não podemos perder tempo, e nós não podemos presumir que nós temos todo o tempo dessa vida. Principalmente quando se fala da obra de Deus. Quando falamos da nossa vida no dia a dia, nós não podemos presumir, eu tenho a vida toda. Os jovens de hoje acham que tem a vida toda, né? Eles estão aí com 18, 19, 20 anos de idade e daqui a um dia eu termino o ensino fundamental, daqui a alguns dias eu penso na faculdade, daqui a alguns dias eu penso num trabalho. Aí está com 30 anos, ainda está pensando que ainda vai trabalhar. Não funciona assim, né? A vida é meio diferente. A gente precisa pegar, agarrar e completar e terminar as metas e progredir para frente. E não podemos achar que temos o tempo todo da vida. Também nós não podemos presumir que o que Deus coloca em nossas mãos é para o nosso bel prazer. A palavra de Deus conta para nós uma parábola, Jesus dizendo uma parábola. Ele fala de um homem muito rico que tinha celeiros grandes e fez uma grande plantação e colheu muito grãos, ali em Lucas capítulo 12. E ele colheu tanto grãos que ele falou, o que eu vou fazer? Eu não vou vender não, nem vou dar para ninguém não. Sabe o que eu vou fazer? Vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros ainda maiores. E aí eu vou guardar todos os grãos ali. Sabe aquele sonho que às vezes a gente encontra pessoa com 20, 30, 40 anos falando em aposentadoria. Eu quero aposentar. Você está começando a viver? Né? O cara quer aposentar e nem começou a viver ainda. E aí você encontra o velho de 80 e poucos anos de idade, meu pai morreu agora 2 meses atrás, com 89 anos de idade, estava cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de vontades. Na hora que eu for curado desse câncer, eu quero voltar na África mais uma vez. Falei, pai,
O senhor acha, fala, se Deus me abençoar, eu quero levar o evangelho àquelas tribos que ainda não tem, né? O cara com 89 anos de idade, aí tem um monte de crente com 20 e poucos anos de idade, não vejo a hora de aposentar do ministério. Eu acho que está bom de parar, já fiz demais, né? Então a gente tem que tomar cuidado, e esse senhor aqui, essa pessoa jovem, ela queria parar tudo, olha, eu vou pegar esses bens, e aí o que eu vou fazer? Eu vou armazenar tudo e eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar, eu vou viver. E aí Deus fala assim, ô seu insensato, ô sem noção, hoje mesmo vou pedir a sua vida. E tudo que você fez vai ficar para quem? Então quando nós planejamos o nosso futuro, nós temos que centralizar Deus, ao mesmo tempo temos que entender que nós não temos todo o tempo da vida, e ao mesmo tempo entender que o que Deus está colocando em nossas mãos, não é só para nós, para eu viver, para eu comer, para eu beber, para eu ser, e para eu ter, e para eu descansar, é para eu contribuir para a sociedade, para o corpo de Cristo, é para me ajudar o próximo, por isso que Deus está me dando. Tem um monte de gente que guarda, e nunca usa, e muito menos compartilha, e quando termina a vida, fica tudo para trás. Fica tudo aí. Para quem? Para ninguém. Fica só simplesmente ficou, né? E aí, o que nós vemos muitas vezes aí, muitas pessoas com muito dinheiro falecendo, e os filhos acabam torrando tudo, se não os netos acabam com tudo, e voltam à miséria só. Por quê? Porque não deram valor em nada daquilo. Porque vivia só daquilo e não tinha uma vida produtiva. Nós precisamos entender que quando nós fazemos nossos planos, centralize Deus nos planos. Segundo lugar, nós não podemos ter uma presunção do futuro, que eu tenho a vida toda e muito menos que o que Deus me dá é para mim. Terceiro cuidado que nós precisamos ter aqui em relação ao futuro é a questão da procrastinação. Nós vivemos num tempo onde eu acho que a procrastinação é um dos maiores defeitos, maiores dificuldades que nós enfrentamos. Nós deixamos para amanhã o que pode ser feito hoje. A mãe do meu pai falava sempre para a gente, quando ela veio aqui no Brasil nos anos 70, e ela falava assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nós chegávamos na rua, nós morávamos em Goiânia, e a minha avó chegava, o sapatinho dela estava todo cheio de terra, porque Goiânia, quando eu fui criado lá em Goiânia, só tinha a Avenida Goiás asfaltada, o resto da cidade era tudo terra, e terra vermelha. Você sabia que estava chegando em Goiânia de qualquer lugar, porque você via aquele poeirão vermelho, assim. Aí, olha lá Goiânia, porque Goiânia foi construído num buraco, né? E aí sobe aquele terrão vermelho assim, você via a distância. E chegava em casa, o meu papel ali, com 7 anos de idade, 6 anos de idade, minha avó em casa, era limpar o sapato dela para ela sair no próximo dia. E eu falava para minha avó, né, amanhã eu limpo antes da senhora sair. Ela falava, não, você limpa hoje, não deixa para amanhã, você pode fazer hoje, você não sabe se amanhã vai dar tempo. Limpa hoje antes de dormir. Deixa limpinho, para amanhã cedo, estar pronto. São coisas que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós deixamos para amanhã. E aí tem o pecado da omissão, que nós omitimos o que nós deveríamos fazer, e nós vamos nos enganando. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, da vanglória como essa é maligna, toda vanglória como essa é maligna. Olha aí, essa pretensão eu vou fazer, eu vou ter, amanhã vai acontecer, é que eu posso, é que eu tenho, é que eu faço, é que eu vou lá e acontece, porque eu, toda essa vanglória é maligna. Toda vez que o eu vem antes, o centro não é Cristo, o centro sou eu. E nós precisamos centralizar Cristo. Amanhã eu vou viver para Cristo. Amanhã, se Deus quiser, eu vou em tal lugar. Amanhã, se Deus quiser, eu vou fechar esse negócio. Amanhã, se Deus quiser, eu vou passear. Amanhã, se Deus quiser, eu vou vender isso. Amanhã, se Deus quiser, eu vou comprar aquilo. Se Deus permitir, se for da vontade de Deus, eu pretendo fazer isso. Mas que seja feita a vontade de Deus. O próprio Jesus na cruz do Calvário falou que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele teve a moral de falar isso para o Pai. Nós precisamos entender que quando nós nos vangloriamos, porque eu já fiz no passado, porque eu sou bom, eu consigo, né? No passado eu fiz isso, no passado aquilo, no passado eu adquiri, e agora eu vou fazer, e agora vai acontecer, e agora isso, e agora aquilo. Tudo isso, biblicamente falando, para Deus é maligno, porque nós estamos deixando Cristo de fora. E Ele diz aqui para nós, pense nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado.
Eu sei o que é certo, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu prefiro deixar para amanhã. Eu sei que eu preciso ajudar o próximo, mas não dá para ser o ano que vem, esse ano tem pandemia. Né? Eu posso sair na rua e pegar o Covid. Né? Porque vamos deixar até quando para servir o café da manhã? O Alberto perguntou para mim, para os moradores de rua. Eu perguntei para eles pararam de ter fome? Assim que puder, meu irmão, vamos voltar com o café na rua. Não faça o culto, serve o café. Fala de Jesus para essas vidas. Agora nós vamos sair a partir dessa sexta-feira, levando marmitas na rua e servindo uma refeição, uma janta, para os moradores de rua. Né? Nós vamos esperar acabar a pandemia para fazer. Se for esperar para acabar a pandemia, o ano que vem vai ter outra coisa para esperar. E aí nós nunca vamos fazer o que nós devemos fazer como corpo de Cristo. Esse negócio de deixar para depois, para ficar pesando muito, se devo, se não devo, se estou com medo, se isso, aquilo. Lava a mão com álcool, taca uma máscara no rosto, coloca uma luva e vai lá, vai ajudar o próximo, vai fazer a sua parte. Né? Nós não temos que ter medo. Olha, por exemplo, tem muitas pessoas que deixam a salvação para o último momento da vida. Estão na igreja, é criado na igreja, aí dá aquela afastada, vive um tempo longe e tal, depois dá certo, quando ficar mais velho, eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu e ressuscitou, eu creio que Ele vai voltar, tudo isso, mas eu quero curtir minha vida, sou jovem, né? Eu quero ir na balada, quero usar uma droguinha, eu quero encher a cara várias vezes, eu quero ter sexo com todo mundo, todo tipo, quero viver essa vida toda ao meu prazer, para fazer tudo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Depois eu me acerto com Deus lá na frente. O problema é que você não sabe se tem lá na frente. Você não sabe se vai chegar lá. Né? E a única forma que alguém pode não ser salvo é ela não crer, não confessar e não servir Jesus Cristo. Ela fica deixando para amanhã. Tinha uma senhora que cuidava da imobiliária onde nós alugamos o prédio em Campo Limpo Paulista. Ela era esposa do proprietário. E ela, um dia eu convidei ela para ir no culto, eu fui lá pagar o negócio, convidei ela no culto, ela falou, pastor, sabe por que eu não vou? Se eu for, eu vou gostar, se eu for, eu vou entregar minha vida para Jesus, e aí eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida. Eu não estou pronto ainda, eu vou esperar mais um pouco. Porque eu estou vivendo um momento na minha vida, assim, meio atrapalhado, né? E não quero acertar isso agora, estou gostando do que eu estou vivendo. Né? Então veja bem como é que funcionam as coisas. Muitas vezes nós fazemos isso, achamos que temos o dia de amanhã, achamos que o amanhã vai ainda existir, e o amanhã eu e você não temos certeza dele. Não sabemos se estaremos vivos, não sabemos se vamos estar numa cama vegetando, porque sofremos um acidente, seja ele físico, seja ele de alguém que está atropelado a gente, seja o que for, um assalto, um tiro, uma bala perdida. Nós não sabemos o dia de amanhã, não podemos deixar. Né? Em João capítulo 3, versículo 18, diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Para sermos salvos, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós precisamos entender isso, nós precisamos praticar isso, e nós não podemos deixar isso para amanhã. E muitas vezes a pessoa está na igreja e ela acha que tem uma vida toda, então ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela não firma. Eu sei que isso não acontece aqui, acontece em outras igrejas. A pessoa vem ouvir a palavra, não, eu gosto, eu acho bom. O Cláudio, o dia que ele prega, eu gosto demais, ele fala umas palavras boas. Né? Domingo passado ele falou sobre a parábola do filho pródigo de uma forma que a maioria de nós nunca tínhamos ouvido, foi maravilhoso. Mas e aí, nós praticamos o que aprendemos a semana passada, colocamos em prática, ainda lembramos, anotamos os pontos da mensagem, estamos praticando isso essa semana. Sabe como é que é? A gente acha que a pregação dele vai estar no YouTube na segunda, na terça. Já colocou, não? Ah, então tá bom. Ele tinha perdido a senha do YouTube. Estava arrumando o computador, falou, qual que é a senha? Eu falei, eu não sei, você que fez. Mas a verdade é que nós achamos que nós vamos ter a mensagem para o dia que eu quiser, eu vou lá, eu ouço ela de novo. Não é ouvir, é começar a praticar a partir de hoje. Nós precisamos praticar o que estamos ouvindo hoje a partir de hoje. Ao ano que vem, quando eu for projetar o ano que vem, eu vou centralizar Deus.
aí eu vou entender que eu não tenho a presunção de um futuro grande, muito menos que eu possa deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Mas isso em 2021. 2020 já passou mesmo, não passou não. Ainda falta setembro, outubro, novembro, dezembro, ainda falta 4 meses. Tem muita coisa para acontecer ainda este ano. E eu falar para você, se você acha que esse ano foi um ano inútil, eu não sei aonde. Para mim foi um dos anos mais úteis da minha vida. Aprendi tanta lição com Deus, aprendi tantas coisas novas, passei a trabalhar para Deus de tantas formas diferentes e encontrei tantas formas de servir a Deus melhor do que eu servia antes, que eu estou achando esse ano um ano excelente, maravilhoso. Para mim um ano da grande bênção. Para mim tem sido uma grande bênção. Né? Olha, perguntaram para um psicólogo cristão como é que se destrói um lar. É fácil destruir um lar, é só nós não fazermos o que nós devemos fazer no lar. Não ore, não leia a Bíblia junto, não faça seu culto doméstico, não ensine seus filhos sobre Jesus Cristo, né? Assista tudo quanto é porcaria que aparece na televisão, vive uma vida totalmente distante do Senhor, logo o casamento acabou, os filhos estão na droga, estão na bebida, estão na vida fora e pronto. É fácil, é só nós não fazermos o que nós devemos fazer. As igrejas acabam, as igrejas se dividem, as igrejas se destroem, se autodestroem, por quê? Pela omissão de fazer o que a igreja foi chamada para fazer. A igreja foi chamada para ganhar almas. A igreja foi chamada para cuidar dessas almas. A igreja não foi chamada para julgar ninguém. A igreja foi chamada para amar. E nós pecamos, porque muitas vezes dentro da igreja nós queremos julgar as pessoas. Nós não temos o futuro todo em nossas mãos. A palavra de Deus diz em Números 32, versículo 23, diz assim: mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. O que está acontecendo aqui? Chegou todo mundo, 40 anos no deserto, o Senhor libertou lá no Egito, estão andando lá. Chegou ali na Transjordânia, que é o momento que vai atravessar o Rio Jordão. Tá as 12 tribos, 2 tribos falam assim: Deus, nós não queremos ir lá para o lado de lá não, nós queremos ficar só do lado de cá. O lado de cá tá bom para nós. É lógico, já está conquistado. Já tinha conquistado o lado de cá do Rio Jordão. Não, pode dar o lado de lá para as outras 10 tribos, não tem problema nenhum, nós vamos ficar aqui. Sabe o que o Senhor falou para eles? Quando o Senhor fala isso aqui, no versículo anterior, ele fala assim: vocês vão e vão ajudar a conquistar toda a terra do lado de lá, junto com as 10 outras tribos. E aí depois vocês podem voltar e morar aqui. Mas vocês vão ajudar a conquistar o restante, junto com os que ajudaram a conquistar o lado de cá. Muitas vezes a gente já conquistou o que a gente pretendia na vida, e a gente quer o quê? Ficar de boa. E agora o outro que vai, não é isso que a palavra de Deus quer. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos dar apoio uns para os outros. Nós precisamos ajudar os demais a chegarem lá também. Nós precisamos entender isso, porque olha, Deus já me abençoou. Aquelas 2 tribos falaram assim: opa, estamos bem. Aqui já não tem mais inimigo nenhum, tem um rio aí para dividir. Vamos ficar aqui de boa. E o Senhor pega e vira para eles: vocês vão atravessar junto, as 12, vão marchar em volta de Jericó junto, vão guerrear, vão conquistar para o norte, vai conquistar para o sul, vai conquistar ali para o oeste. Na hora que tiver tudo conquistado, cada tribo tiver na sua terra, aí vocês 2 voltam para trás. E se não fizer isso, o que ele diz? Eles vão estar abençoados? Não, eles serão amaldiçoados. Por quê? Estarão em pecado e não vão escapar desse pecado. Às vezes nós, pela omissão de saber o que nós devemos fazer, mas a gente fala: não, deixa o outro fazer. Deus vai levantar outro, não sou eu não. Se Deus está tocando o seu coração, é o seu coração, não é do outro. Deus quer usar você para fazer aquilo, não é o outro. Porque Deus quisesse usar o outro, ele ia chamar o outro, né? Ou os outros. Mas a verdade é que quando Deus fala com você, Ele está falando com você. Quando Deus coloca algo no seu coração, vai e faça. Não deixa para amanhã, para fazer o que você pode fazer hoje. Porque Deus ele quer que nós centralizamos o futuro nele. Ele não quer que nós sejamos presunçosos, achando que a gente tem o futuro todo nas nossas mãos e que tudo é nosso. E muito menos Ele quer que nós procrastinemos, né? Deixemos para amanhã o que devíamos fazer hoje. Mas sabe por quê? Porque Deus tem muitos planos para nós. Esse versículo aqui é um versículo clássico que todo crente gosta. Jeremias 29, 11. Todo mundo sabe de cor e salteado.
porque sou eu, né, Deus falando, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem muitos planos para nós. Agora eu preciso alinhar os meus planos com os planos de Deus. Alguns anos atrás nós fizemos um curso aqui na igreja, muitos anos atrás, quando eu pastoreei aqui a igreja, minha segunda vez, essa é a terceira vez que eu pastorei aqui. E aí nós fizemos um curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Naquele livro, o Herring, que escreveu o livro, ele diz o seguinte, que nós temos mania de começar a trabalhar e convidar Deus para juntar as suas mãos com as nossas. E que é o contrário, nós temos que parar onde nós estamos, na vida pessoal, espiritual, material, onde for, e devemos falar, Senhor, aonde o Senhor está trabalhando? Porque Deus está trabalhando o tempo todo. Jesus falou que Deus trabalha até hoje, e Ele não parou de trabalhar. E a gente tem que falar assim, Senhor, aonde o Senhor está trabalhando? Me mostra onde estão as mãos do Senhor. Aí eu pego as minhas mãos e junto os quadros de Deus. Aí as coisas começam a acontecer. Porque quando nós ficamos com essa mania de eu quero isso, quero aquilo, eu quero aquilo outro, e Deus me abençoa, se eu não me abençoar, o Senhor vai ver. Né? O Senhor vai ver o que eu vou fazer. Eu vou afastar do Senhor, hein? Não vou dar o dízimo, hein, se o Senhor não me abençoar. Né? Como se Deus estivesse à venda. Não sei. Então a gente começa com tudo isso, e começa agora em nome de Jesus, e bate o pé, e dá rodopiada, e obriga Deus, e não sei o quê, e nada acontece. Por quê? Está fora dos planos de Deus. Aí você pode estar falando para mim, falou, tá bom, Jeff, já entendi, você já bateu, já martelou, já entendi aí, beleza. Deus tem planos maravilhosos para mim, Deus quer me abençoar, Deus quer que eu centralize Ele na minha vida, Ele não quer que eu seja presunçoso, Ele não quer que eu procrastine, Ele quer que eu não omissa aí o que eu devo fazer e tudo mais, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou colocar isso em prática? Eu vou dar para você 3 passos fáceis e rápidos e nós vamos encerrar. Algumas atitudes que eu e você precisamos tomar se nós queremos ouvir a voz de Deus dizendo siga por aqui. Quando eu estou indo para a direita ou para a esquerda e o Senhor fala, não, é esse caminho aqui. Ó. Se eu quero os conselhos de Deus. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer é confessar. Nós precisamos confessar os nossos pecados. O salmista diz no Salmo 66, 18, ele diz assim, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Quando nós temos aqueles pecadinhos guardadinhos, que nós temos, e a gente, são os de estimação, né? Que a gente acha que mais ninguém sabe. A gente pensa, fala, assiste, faz, quando está distante das pessoas, a gente, né? Tal, aquelas coisas ali. E a gente acha que ninguém sabe. Então a notícia para você, Deus sabe. E Ele vê tudo. E sabe, enquanto nós não paramos e confessamos, e confessar tem a ver com arrepender, e abandonar o pecado, a gente fica amarrado. Os planos que Deus tem para nós, eles não cumprem. Porque Deus é justo, Deus é amor, mas Ele é justo. E aí todo o impedimento de eu receber, de eu ser, de eu fazer, de acontecer, está em mim. Na minha vida carnal, no meu orgulho, nos meus desejos malignos, as coisas que eu falo, que eu faço, que eu assisto, que eu penso, que eu sinto, aquele rancor, aquela mágoa, aquela raiva, né? São aquelas coisinhas ali guardadinhas, aquela olhada para a mulher que não é sua, para aquele homem que não é seu, aquele filminho, aquela pornografia, aquele orgulho próprio que eu sou, o egocentrismo. Nós precisamos parar e confessar essas coisas, precisamos tirar isso de nós, irmãos. Porque Deus tem planos maravilhosos. Deus tem um futuro para nós, Ele não quer de forma alguma nos machucar no caminho, nos atrapalhar, Ele quer nos ajudar. João escrever uma das suas cartas em João, aí em 1 João capítulo 1, ele diz assim, esta é a mensagem que dele, né, de Jesus, ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O Senhor é luz, o Senhor é verdade, mas se eu tenho ainda áreas da minha vida que eu estou vivendo nas trevas,
Aquela arinha no meu coração que eu guardo lá na minha mente, que eu acho que é meu, e Deus não tem lugar para entrar lá ainda, porque sabe como é que é? Eu sou humano, né? E todo humano erra, né, Cláudio? A gente erra, né? Então, Deus me entende, Deus sabe que eu nunca vou conseguir parar de fazer isso mesmo. Você não vai mesmo, não. Mas se você buscar, jejuar, orar e buscar a face de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar para isso. E Ele vai transformar a sua vida para que você viva longe desse pecado que te escraviza, porque na verdade você é um escravo acorrentado por um pecado que é o pecadinho de estimação, que muitos de nós temos e nós carregamos. E eles voltam, a gente acha que masterizou ele, mas porque eles voltam com toda a vontade, com toda a garra. Não é assim que funciona? Só comigo, só com nós dois. A turma aqui não acontece isso não. Mas a verdade acontece com todos nós. E é a hora de continuar lutando e continuar buscando. E ele diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar de toda injustiça. Ele vai nos purificar, se eu confessar. Purificar quer dizer, Ele vai limpar. Amém? Algo que está purificado é algo que está limpo. Tem água que está suja, precisa ser purificada. Ela passa onde? Coloca no filtro, né? Por que você não toma água direto da rua? Você passa no filtro em casa, né? Apesar dela vir com mais cloro do que a água, mas você pelo menos o cloro você não quer beber. Mas você quer ela purificada. E o Senhor está dizendo que se eu confessar o pecado, Ele vai me purificar. Para a honra e glória dele. Então o primeiro passo aí, a primeira atitude que nós precisamos ter é essa. Segundo, nós precisamos consagrar. É interessante como o Espírito Santo faz, né? Porque nós cantamos essa canção hoje, mas ninguém sabia o que eu ia pregar. Consagre os seus planos ao Senhor. Antes de você planejar, pergunta para você se o que você está planejando honra o Senhor, glorifica o Senhor. Quem vai receber a glória final? É Deus ou é você? Olha que a palavra de Deus diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Porque eu consagrei ao Senhor, é para a glória de Deus, não é para minha glória, não é para me mostrar para ninguém. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Sai dessa escravidão. Sai dessa escravidão de que o outro tem que ver, que deu certo, que você deu conta, que você possui, que você conquistou, que você formou. Para com isso, sai dessa escravidão. Viva para o Senhor, viva livre. É horrível isso. A pessoa acorda numa competição com ele mesmo, com o mundo todo, e vive numa ansiedade, e é úlcera no estômago, e é dor de cabeça, é remédio para dormir, é tanta coisa, é depressão, é isso, aquilo, por causa de tanta pressão, porque quer ser, quer fazer, quer mostrar. Para de lutar, a palavra de Deus diz, para de lutar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus te prosperar para a glória dEle. Deixa Deus te abençoar para a glória dEle. E aí, a última atitude que nós devemos ter é gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz para nós, deem graças em... Como é que é? Todas? Não, é só algumas, né? Não, só algumas. As coisas ruins não. A coisa ruim não, só as coisas boas. Aí eu dou graça, coisa ruim não. Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que se está ruim, você dê graças. Se está bom, você dê graças. Que você entende que você está vivo por causa da graça de Deus. Todo mundo usa o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Só esquece de ler o versículo anterior. Os dois anteriores, Paulo diz que ele já passou, ele já teve do bom e do melhor, e ele já passou privação de tudo, nudez, frio, fome. Ele conta lá tudo que ele passou. E ele falou, eu descobri o segredo do viver. Tendo tudo, tendo nada, eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha, um coração grato derrete o coração de Deus.
Quando alguém morre, a gente agradece a Deus pela vida que aquela pessoa viveu, pelo que ela representou para nós. Porque Deus permitiu ela ter estado na vida nossa. Quando meu pai morreu há 2 meses atrás, eu chorei, é lógico, a gente chora, mas eu agradeci a Deus pelo que meu pai representou na minha vida, no meu ministério. O que ele me ensinou, né? Dentro da capacidade dele, dentro do que ele podia fazer. Meu pai tinha N defeitos, eu não conseguia lembrar deles. Porque no meu coração só tem gratidão pelo quem ele foi. Eu foquei nas coisas boas e não nas ruins. E quando Deus ele faz nós passarmos por algumas situações difíceis na vida, lembra que Deus está usando tudo para a glória dele. E ele vai nos ensinar no caminho. E Deus vai pegar aquele momento mais difícil da minha e da sua vida, se nós tivermos um coração grato, e vai tornar aquela maior desgraça da nossa vida, na maior graça das nossas vidas. Na maior bênção de todas. Deus é mestre em transformar desgraça em graça. Mas eu e você precisamos confessar, consagrar e agradecer. Os nossos planos ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, a nossa casa ao Senhor, as nossas finanças ao Senhor, as nossas emoções ao Senhor. Tem muita gente que fica preso lá no passado, nas dores do passado, nas dificuldades do passado. Deixa o passado passar. Vamos ver o novo de Deus. Vamos ver o que Deus tem para mim, para você, hoje, agora, para a glória dEle. Vamos buscar a vontade de Deus. Lembrando aí do que diz a palavra de Deus, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai pegar o meu caminho, as veredas são caminhos, Ele vai pegar a minha vida, as áreas da minha vida e vai colocar, vai endireitar, vai colocar onde precisa estar, vai colocar no prumo que está torto. Né? Ele vai vir, vai fazer, às vezes vai doer um pouquinho esse processo, mas vai ser bom, no final vai ser muito bom. Lembrando sempre do que a palavra de Deus diz sobre planos, né? O homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. A resposta vem do Senhor, você pode fazer o plano do jeito que for. O Scott, um amigo meu, que tinha a minha idade, formamos juntos na faculdade nos Estados Unidos, ele faleceu alguns anos atrás, ele esteve no Brasil aqui 2 vezes, inclusive pregou aqui já. Ele faleceu de câncer, muito novo, né? E eu fiz o enterro dele nos Estados Unidos. Mas ele falava assim, nós fazemos planos e Deus dá gargalhadas. Porque Deus é o único que sabe o dia de amanhã. Deus é o único que sabe o que vai ser bom para nós mesmos. Agora o fato é que eu e você precisamos confiar em Deus, que Deus me ama mais do que eu mesmo me amo. Que Deus ama meus filhos mais do que eu amo meus filhos. Que Deus ama meu cônjuge mais do que eu amo meu cônjuge. Que Deus me ama de uma forma que Ele vai cuidar de mim, de uma forma melhor do que eu consigo cuidar de mim. E por isso eu posso descansar nele. Por isso eu posso lançar sobre Ele as minhas ansiedades. Por isso eu posso confiar nele. Por isso eu posso centralizar Ele nos meus planos e deixar Ele agir. Eu convido você para fazer isso essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você